Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta e eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você gosta de dar aquele pitaco na vida das pessoas? É gostoso, né? Vamos ser sinceros. É muito bom a gente dar aquela opiniãozinha, aquele pitaquinho, que daqui a pouco já evolui para uma crítica. Parece que amacia o nosso ego, né? Vamos ser sinceros, ninguém gosta de admitir isso. Mas sim, se não fosse algo que amaciasse o nosso ego, a gente não praticaria com tanta facilidade. Não seria tão comum, né? A famosa fofoca, a famosa falar da vida alheia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 ao 5. Na minha Bíblia, o subtítulo é o julgamento ao próximo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para depois você fazer a sua reflexão pessoal na sua Bíblia ou dá para procurar no Google. Nós vamos ler a versão NVI. Diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa é uma palavra que está no livro de Mateus, é uma palavra de Jesus, e olha como vem nos desafiar essa palavra, né? Olha como vem mexer com todo o nosso comportamento essa palavra. Porque a verdade é que é muito comum esse comportamento e as pessoas não têm como ser não colocam o peso nesse comportamento como um comportamento errado, né? Se a gente não entra nas rodas de fofoca, né? A gente fica até excluído muitas vezes, né? Você que está me escutando no seu ambiente de trabalho, é muito comum isso, né? Aqueles grupinhos, aí um fica falando mal do outro, ou fica falando mal da chefia, e vice-versa, dos colegas de trabalho, ou sempre tem aquele, né? Aquele coitado que é a vítima, né, que tá sempre na boca das pessoas, ou daqui a pouco alguma situação mais extrema que acontece, aí todo mundo já começa a falar. É muito comum, isso é muito comum em todos os ambientes. Infelizmente, ambientes ditos também como que deveriam ser ambientes sem esse comportamento também acontece, como a igreja, por exemplo, né? Muitas pessoas já foram vítimas de fofoca, infelizmente, porque isso tá dentro de nós, né? Esse pecado em nós habita esse desejo, essa vontade, né, de falar do outro, de certa forma, talvez a gente inconscientemente até se sinta superior, né, quando expõe um problema de alguém, né, a gente se sinta assim até meio, a minha vida tá em paz, mas olha o fulano ali, o que aconteceu. Às vezes as pessoas dão até um ar assim de uma falsa preocupação, né? Deixa eu te falar tal coisa, coitado do fulano, né? Mas no fundo é aquela vontadezinha de dar aquela fofocada, né? Aquele pitaquinho na vida. Ou então, às vezes, a pessoa até conversa com outra, né? Dizendo, olha, eu tô preocupado com fulano. E infelizmente, às vezes, usa até a oração, né? Vamos orar pelo fulano, coitado. E aí expõe toda a vida, né? E aí começa aquela fofoca. E Jesus, ele vem rebater esse comportamento da nossa sociedade, que isso não é de agora, né? Isso tá inerente em nós,
essa essa vontade de ficar falando dos outros, esse sentimento de gostar de fazer uma fofoca. E Jesus vem falando justamente o contrário. Por que que a gente repara no cisco do olho do nosso irmão enquanto tem uma viga no nosso olho, né? Então, primeiro a gente tem que se preocupar em retirar a viga do nosso olho, que é algo muito maior do que um cisco. Então, Jesus nos ensina e nos desafia a mudar o nosso comportamento em pensar primeiro no que a gente precisa resolver na nossa vida, o que a gente precisa modificar na nossa vida antes de ficar dando palpite, críticas e acusações e julgamentos ao nosso próximo, que cada um avalie a si mesmo, né? Eu sei, como eu falei no início do vídeo, eu sei que é um comportamento que a gente vê como normal, porque todo mundo faz. A maioria das pessoas não vê como um defeito a fofoca, vê como normal, né? E sim, é uma coisa que no início a gente gosta de ficar fazendo essa fofoca, a gente gosta de falar mal dos outros, né? De ficar dando esse pitaco. Porque se fosse o contrário, ninguém faria. Se fosse uma coisa que a gente não se sentisse bem, a gente não iria praticar com tanta facilidade. Só que Jesus vem nos ensinar a rebater esse comportamento, vem nos ensinar a agir de forma contrária, essa forma que todos dizem que é normal, mas não é certo a gente falar mal dos outros, não é certo a gente julgar, não é certo a gente reparar no cisco do nosso irmão, enquanto tem coisas na nossa vida a resolver. E aqui uma palavra forte, hipócrita, né? Hipócrita, falso, porque a gente vem com aquela falsa intenção, aquela postura de dar importância na vida da pessoa. Ai, deixa eu te contar, o fulano tá passando por problemas. Hipócrita, né? Porque no fundo a gente quer expor a vida do nosso irmão, a gente quer expor o cisco no olho do nosso irmão. Então, Jesus vem rebater esse comportamento. Se você que está me escutando identificou que na sua vida você gosta dessa fofoca, você acha gostoso falar mal dos outros, e olha, aqui nesse vídeo eu não quero que te cause um peso no sentido de achar que é só você que sente isso. Não, porque a maioria das pessoas sentem isso. Todos nós sentimos e nós temos que lutar contra esse comportamento. É um desafio de todo ser humano lutar, porque nós temos situações na nossa vida, né, que se colocam e que tudo tá aí, assim, pra gente daqui a pouco dar aquele palpite, daquele pitaco, né? Então, é algo, alguns mais, né? Alguns mais que outros têm esse desafio na vida. Mas, de alguma maneira, todos nós temos que lidar com esse comportamento e nós procurarmos viver uma vida conforme o ensinamento de Jesus. Pensar em retirar primeiro o nosso cisco, né? Antes de ficar pensando aliás, de retirar nossa viga, né? Do nosso olho antes de pensarmos no cisco do nosso irmão. E Jesus fala de forma séria, né? Fala de forma séria, hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sempre que a gente tiver em situações dessa forma, né, de procurar ajudar outra pessoa, que a gente possa falar diretamente com a pessoa, se for o caso, que a gente fale em amor, que a gente não exponha os problemas uns dos outros, né? Porque a gente sabe identificar quando é a fofoca, né? E sim, às vezes pode ocorrer de situações dentro da igreja também, né? De um orar pelos outros, mas que a gente tenha sabedoria e um coração puro de não expor a vida dos nossos irmãos, não expor a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares.
E se a gente caiu já, tantos de nós já caímos, né, nesse erro, né, que a gente se arrependa, que a gente peça perdão a Deus e que a gente mude o nosso comportamento. Sempre é tempo de mudança, de transformação. Então, se esse vídeo te edificou, se te ajudou a pensar sobre o assunto, se te desafiou de alguma maneira também, como desafia a mim essa palavra, compartilha com os teus amigos esse conteúdo, espalha essa palavra para mais pessoas, dá o teu like nesse vídeo, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega também para mais pessoas. Se inscreve no canal, eu posto vídeos todos os dias com reflexões bíblicas, reflexões sobre a nossa vida, sobre as nossas posturas de vida, sobre família, para nós repensarmos a nossa vida. Porque eu acredito que tudo parte de uma mudança de mentalidade, porque aí a gente pode viver hora da virada na nossa vida, como é o nome desse canal. Abraço e até o próximo vídeo.